pessoal, meu nome é Marcelo Leal, sou engenheiro civil, especialista em perícia, avaliação e auditoria. Estamos aqui com mais uma edição do PeritaCast. Tá? O tema de hoje é já focado no trabalho desse hub comercial. A gente está trazendo aqui a Vedacity, tá? na pessoa do Rolando Infante Filho, que tem um tempo bom de estrada, conhece muito, vai estar ensinando um pouco aqui para mim, eu acho que para quem está assistindo isso. E fala pra gente, Rolando, um pouco da sua trajetória. Você estava me explicando que você é químico, né? Sua formação voltada a essa questão de impermeabilização. Qual a sua trajetória? Quanto tempo você tem nessa área? Calma, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Né? Doido não sei a hora que o programa vai ser exibido, o podcast vai ser exibido, mas no momento hoje deixo aqui os meus agradecimentos, meus cumprimentos de uma boa noite a todos. Meu nome é Rolando Infante Filho, eu sou gerente técnico comercial da Vedacity. Atendo o B2B no Brasil inteiro. Nós começamos essa trajetória em 2018, na introdução do B2B. Eu tenho 37 anos de experiência nesse segmento de mercado e me especializei nesse tempo todo em impermeabilizantes, asfálticos, cimentícios, resinas, e essa é a minha jornada. Eu tenho 9 anos de Vedacity, entrei em 2014 para compor o time da instalação da fábrica de mantas e fitas. Fizemos isso, entreguei a fábrica produzindo em 2016 e em 2018 eu saio da fábrica de Itatiba e ajudo a montar o B2B de uma maneira estruturada na área comercial. E, Rolando, essa ideia do B2B, para quem de repente está em casa, pelo pouco que a gente vem conversando aqui um pouco antes nos bastidores, é a ideia mais de capacitar. Então, o que seria o B2B? A gente está se referindo aqui em mercado especificamente, que esse projeto de vocês contempla, porque de repente quem está em casa é um projetista, ou é um executante, ou enfim, um engenheiro avulso, ou até um próprio cliente. Então, o que o B2B de vocês atende? Qual é o foco? É um foco específico? É o cliente? É o comercial? É o profissional? Marcelo, essa pergunta é muito legal. A Vedacity sempre se notabilizou, se estruturou e lidera o mercado há muitos anos, sendo B2C, varejo. Então, e apesar de atender o mundo construtoras, então o grande desafio era segmentar em canais. Então, nós estruturamos o B2B da seguinte maneira. Atendemos 4 canais: os projetistas, os aplicadores, os distribuidores técnicos e as construtoras. Atendemos esses 4 canais. De que maneira? Em acompanhamento, atendimento. Estamos aprofundando o nosso setor de servitização, acoplando aos nossos produtos e capacitando também. Então, nós damos treinamentos em obra. Nós fazemos isso que nós estamos fazendo hoje aqui, podcasts com conteúdos, participamos de vários, e é assim que nós trabalhamos. Então, essa ideia do B2B, eu como engenheiro, como profissional da área, a gente tem 14 anos de mercado, e a gente sabe o quanto é importante. Lá atrás, muitas vezes eu não tinha essa oportunidade de ter esse aprendizado direto com a fábrica. Não era uma prática muito comum, é o que vem. Grandes empresas como a Vedacity vem tendo esse olhar de capacitar o profissional que está na ponta da linha, né? Que seja o distribuidor, seja o projetista, seja o executante. E a gente sabe que isso ajuda, inclusive, no desempenho do produto. Você termina ajudando aquele que está na ponta, capacita, seu produto passa a ter o desempenho projetado que vocês têm na fábrica. Eu acho isso super bacana. É importante o mercado entender que empresas como a Vedacity, quando você está optando pelo que o Rolando está dizendo, você tem um suporte técnico, né, ativo, não é um suporte técnico passivo. Pelo que eu estou entendendo, vocês têm um staff técnico hoje, a Vedacity banca um corpo técnico qualificado que vai estar disseminando esse conhecimento de maneira assertiva, né, orientativa e até nessa visão de acompanhamento. É mais ou menos por aí, então. Mais ou menos por aí. Eu acho que do jeito que você formulou a sua pergunta, você facilitou a minha resposta, porque você já deu o gancho para a resposta. Nós temos consultores técnicos fazendo venda. Então, por exemplo, hoje estamos aqui em Natal, nós estamos acompanhados pela Camila. A Camila é uma consultora técnica. Parte do staff. Faz parte do staff. Ela é locada em Recife, mas está aqui conosco hoje em Natal. O nosso gerente regional da Neno, que está aqui conosco hoje também, que é o Marcos, ele é engenheiro civil. E no Brasil inteiro nós temos essa equipe. Não que o engenheiro civil ou técnico de edificações ele defina a expertise dele, mas ajuda demais. Sim. Então nós seguimos essa linha. Então a resposta é sim. Nós fizemos uma tropa de elite. Isso é fantástico. Hoje a nossa equipe de comercial, nós identificamos internamente, inclusive como tropa de elite. Nós vamos para o mercado
O objetivo de deixar a situação clara ao construtor, para que ele tenha a melhor especificação, a melhor instrução, acompanhamento na sua obra, para não aplicar o produto errado numa hora errada. Ele aplica o produto certo na área certa. Então é a ideia, de repente, eu tenho um problema para resolver, eu levo isso para o staff técnico da Vedacity e vou ter uma resposta orientando em que tipo de, inclusive, material eu vou utilizar. Não é, eu quero esse material, não. Vocês ajudam a definir qual é o material adequado para resolver a situação. Perfeito. Nós costumamos dizer que as soluções, elas são identificadas pela necessidade do cliente, não pela necessidade da fábrica. Eu jamais chego no meu cliente e tento especificar aquilo que eu produzo. O meu sucesso é atender a necessidade do meu cliente. Resolver o problema. Então eu tenho que ter o produto que ele necessita. A partir disso, nós investimos um pouco mais ainda. Fora essa tropa de elite, esse staff de engenheiros técnicos e profissionais extremamente capacitados na linha de frente, nós criamos um núcleo de engenharia. Então, os clientes que se interessam, ele manda os seus detalhes em DWG para nós temos Project, Revit. Tenho 3 engenheiros civis e uma administradora de empresas dentro desse núcleo de engenharia. E nós ajudamos com especificação técnica, inclusive especificando o produto e fazendo os detalhamentos gráficos. Assim a gente ajuda até o projetista de impermeabilização, porque nós não fazemos o projeto, nós ajudamos o projetista. Isso é fantástico, a gente defende muito no nosso podcast, no Perita Hub, a visão de cada um tem o seu espaço. Então a gente tem que respeitar muito esses limites. Na medicina, né, a gente tem, por exemplo, o médico do joelho, o médico do cotovelo, o médico do pé. Então cada ortopedista ali na sua área, e isso tem que ser respeitado, né, sermos bons naquilo que a gente se propõe a fazer. Inclusive, está no nosso código de ética de engenharia, do que for, ter expertise naquilo que você se propõe a fazer. E é muito fantástico esse suporte que dá. Você termina dando lastro aí para o projetista produzir mais, fazer um trabalho mais assertivo, evitar patologia, evitar vício. E o trabalho multidisciplinar, que aí acontece, né? A sua equipe, junto com o projetista, termina chegando no cliente, que se beneficia disso tudo, né? Perfeito. E o resultado, você me ajudou a definir de novo. Fazer essa polivalência das suas atribuições é muito importante. Porque eu não conheço tudo que o projetista conhece. Mas onde eu me alio ao projetista, talvez eu conheça mais de produto do que o projetista. Então eu ajudo o projetista também a ver algo que ele não via no meu produto. Assim como eu acabo enxergando algo que eu não via no detalhamento da obra. No construtor, então, nem se fala. O construtor, para mim, é a grande escola, porra. É onde eu vou aprender o detalhamento. As estruturas mudam de tipo, de espessura, de armadura. O aplicador também. Eu tenho aplicadores especialistas em produtos cimentícios. Eu tenho aplicadores especialistas em mantas asfálticas. Então, a gente tem que ter essa polivalência, respeitando o limite, porque quando você passa do seu limite, você costuma errar. Então, eu sei que o erro é uma forma de aprendizado. Mas por que eu tenho que errar quando eu me previno a errar o menos possível? Trabalhar para minimizar isso. Eu acho que o trabalho multidisciplinar ele traz essa vantagem, aquela história de várias cabeças pensando em prol de um resultado, né? Positivo. E aí a gente termina minimizando bastante esse dano. Então, já entrando um pouco mais na parte técnica agora, para que você possa, de repente, ensinar, passar para o pessoal, vamos tentar falar de uma forma bem primária, porque a gente vai ter um workshop, né, mais à frente, que a gente vai falar sobre Estamos ansiosos pelo workshop. que aí é onde o pau vai comer. Aí o pau quebra. Aí o pau quebra. Então, quem estiver lá, com certeza, vai aprofundar o seu conhecimento, vai ter a oportunidade de tirar aquela dúvida particular dele, né, com relação a algum caso de... Vamos só abrir um parênteses? Claro. O workshop para nós é tão importante que nós acabamos de fazer nas 4 regionais workshops internos, com todos os nossos consultores. Você não sabe como foi rico. É lógico que sabe. Você não sabe como, é uma forma, uma expressão idiomática, mas é muito rico. E nós aumentamos o nosso faturamento e aumentamos o nosso raio de ação a partir dos workshops internos que nós fazemos. Então, eu acredito muito nesse modelo. Então, é isso aí, Rolando. A gente está aqui numa cidade... Você é lotado em qual cidade? Sei que você roda o Brasil todo. Eu resido em São Paulo e atendo na unidade da Vedacity São Paulo, mas faço o Brasil inteiro. Pronto. Então, assim, você vem do mercado onde a realidade é muito mais abrangente. A gente está aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A gente tem
uma certa dificuldade de cabeça, de tendência, e é muito importante esses treinamentos, esses workshops, porque os profissionais, as empresas, os distribuidores, eles passam a nivelar conhecimento. Então a gente passa a especificar a mesma coisa, as propostas, as concorrências, elas ficam mais seguras, mais justas, né, no sentido da concorrência, e o cliente termina saindo ganhando com tudo isso, né? Então a ideia do workshop é fantástica, essa capacitação que vocês fazem interna. Aqui no Rio Grande do Norte, a Perita vem trabalhando fomento disso, tá? Então a gente reúne concorrentes, a gente reúne pessoas que estão ali disputando, entre aspas, o mesmo espaço, na verdade não estão, tem espaço para todo mundo. E no workshop eu espero que todo mundo aí esteja lá. Eu acho que Vedacity é autoridade, você falou, é líder no mercado nacional para a parte comercial, não é isso? Isso mesmo. E vem ganhando muito mercado nesse B2B, né? Abrindo, expandindo. Espero que Natal a gente não tenha outra marca que faz esse trabalho aqui. Então, quando eu tive esse contato com você, através do Cipriano, que é uma autoridade aqui na cidade, né? Um químico também que já está há muitos anos no mercado. E eu fiquei em êxtase com a oportunidade de trazer você para cá. Quase um jogador da Europa que a gente está trazendo aqui para o Brasil para explicar a nível de conhecimento. Você me enche de orgulho e de alegria com seus comentários. Obrigado pelas palavras positivas. Realmente o Cipriano é um excelente parceiro. Ele tem o domínio da engenharia de aplicação na área de impermeabilização. E não é só Natal. Muitas vezes a gente tem essa ideia. Eu vou te falar, os problemas talvez sejam diferentes, mas os problemas conceituais de Natal são os mesmos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Há 20 dias atrás eu tive na AEI, Associação das Empresas de Impermeabilização do Estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos 2 palestras que durou o dia inteiro sobre produtos de impermeabilização, sobre colagem de manta asfáltica frio. Então as dúvidas que existem aqui existem lá. Porque os fabricantes, eles vão para o mercado e muitas vezes o fabricante acaba fazendo indicações mais para o comercial do que para o técnico. Mais vendendo do que resolvendo. Mais vendendo do que resolvendo, né? Marcelo, eu costumo dizer o seguinte, eu acordo de manhã pensando em vender, passo o meu dia pensando em vender e vou dormir à noite pensando em vender, mas de uma maneira justa e honesta, sem complicações. Eu tenho a capacidade de indicar um concorrente meu para um sistema daqueles que eu não possuo. Possuo quase todos. Mas se eu tenho alguma coisa muito específica que eu não possuo, eu indico um concorrente meu. Eu não quero problema no meu cliente. Eu defendo que o bom vendedor é aquele que resolve problemas, não aquele que vende por vender. Você resolve o problema, o cliente ele volta, ele recorre, ele fica com aquela lembrança de solução. Acontece muito, eu costumo correlacionar muito com a área médica, né? Quando você encontra aquele profissional que lhe atende bem, que resolve o seu problema, que quando ele não tem a solução, ele indica para quem resolve, isso aí passa uma segurança, isso aí é... Você vira fonte de consulta e vira referência. Aquela vez não deu, mas com certeza nas outras vezes você vai ter a solução que você produz, fabrica, com controle de qualidade, com assistência técnica, e o seu cliente vai ficar muito satisfeito. Então, venda é uma consequência da resolução de um problema, né? Sempre, a solução em primeiro lugar. Então, fica a dica aí para quem está em casa, para quem quer vender o teu serviço. Explica, trabalho com material de primeira linha, eu tenho consultoria, eu tenho um staff, eu não estou sozinho aqui. Eu acho que, pelo que eu entendi, a Vedacity ela proporciona isso. O fornecedor ele não está só, o executante ele não está só, o projeto não está só, a marca está lá do lado orientando para poder entregar a história do resultado, né? E aí uma pergunta para a gente refletir aqui, o quanto as pessoas têm que aprender sobre impermeabilização. O mix de produtos de vocês hoje, em média, corresponde a quantos itens diferentes? Nós temos mais de 250 produtos ativos em linha. Então, 250. Mais de 250. Então eu posso afirmar, sem falsa modéstia ou sem imodéstia, que eu tenho produtos para atender qualquer situação de obra. Agora você mexeu comigo. Vamos lá. Você mexeu comigo. Você resolve qualquer coisa, vamos pegar para quem está em casa. Não, qualquer coisa não. Dentro daqueles 250, eu tenho resolução. Vamos ver se tem solução para esse problema, então. O pessoal que está em casa aqui no Rio Grande do Norte teve muita casa de conjunto. Então aqui a cidade, em algum momento, ela foi desenvolvida. Conjunto dos bancários, conjunto da Petrobras, conjunto, enfim, grandes. Inclusive aqui a gente tinha um satélite que era um dos maiores conjuntos da América Latina por muitos anos. Então quase 20 quilômetros de conjunto de casas que foram fabricadas idênticas uma à outra. O que essas casas sofreram? Não teve impermeabilização de baldrame. Tá ok. Eu tenho o maior condomínio da América Latina. Você tem umidade ascendente por tudo quanto é canto. E aí o engenheiro aqui em Natal ele fala, como eu resolvo essa bronca, né? Ventura, Bolão. Aí eu vou dizer o que acontece. Eu vou dizer o que eu vejo aqui para você dizer o que a gente vai fazer daqui para frente.
Descasca a parede, mete impermeabilizante, joga areia, não sei o quê, faz o preto, bota os cimentícios, joga um por cima do outro, bota cerâmica, que a maioria dos proprietários, dos leigos, empurra cerâmica aí que protege. A Vedacity tem uma solução para essa impermeabilização, para essa infiltração ascendente? Tenho, pelo lado de dentro, né? Isso, seria uma impermeabilização negativa que muitas vezes eu não posso trabalhar por baixo, pela proteção. Na grande maioria das vezes, aí eu tenho uma notícia um pouco triste para te dar, Marcelo, porque você tem que quebrar mesmo. Então você tem que preparar o substrato para ele... Você está resolvendo o problema. Estou resolvendo, estou dando a solução. E não é uma solução para depois de 6, 7 meses, ou um ano, ele vai lá e refaz de novo. Não é isso, é uma solução definitiva. Eu tenho a argamassa polimérica, que é um excelente produto para resolução desse tipo de problema, e tenho aditivos de pega normal para argamassa e concreto, que eu misturo esses aditivos na água de amassamento da argamassa e fecho a argamassa impermeável. Agora mesmo no IB, no Instituto Brasileiro de Impermeabilização, nós estamos fazendo um livro. Estou dando aqui em primeira mão. Coisa boa. Não sei. Perita Hub aí rodando, hein? Trazendo notícia Eu lá. acho que ele sai em 2024, esse livro sai. Ainda Tá perto. Está pertinho, ainda na nossa gestão. Eu sou vice-presidente técnico do IB. E eu fiquei com alguns capítulos, e um dos capítulos que eu fiquei para desenvolver com outros 2 coautores era justamente argamassas impermeáveis. Então, para fechar o ciclo da tua pergunta, para fechar a pergunta é sim, temos. Eu teria de bate-pronto, sem estudar o caso profundamente, 2 sistemas perfeitamente assertivos como solução definitiva para esse tipo de situação, que seriam o aditivo impermeabilizante para argamassa normal, de pega normal para argamassa concreto, que é o Vedacity. Eu vou lá arrancar o reboco. Você vai ter que arrancar o reboco, preparar o substrato Eu novamente. mexo no tijolo. Não, Então é só o reboco. só o reboco. O tijolo respira com o meio ambiente até você tirar o excesso de umidade. Aí eu venho chapiscando e fazendo nova chapada. Com essa argamassa aditivada. Sim, a gente usa num traço de 1:10 na água de amassamento, na composição de uma argamassa, com o fator água-cimento em torno de 0,47, 0,48. Você fecha, deixa um tempo, pelo menos nas primeiras idades, para voltar a pintar. Então sua casa vai ficar não muito bonita, mas com um prazo determinado para voltar a ter a estética. Funcionalidade, estética, porque Você tem que a pessoa adoece lá Todo dentro. mundo quer morar num lugar de ambiente agradável. Vai sofrer um pouquinho, mas a solução é definitiva. É aquela dor da cirurgia, né? A gente muitas vezes precisa fazer um procedimento para voltar a andar, recuperar aí algum movimento, né? E a argamassa polimérica é de aplicação muito, muito simples. Na minha linha é o Vedatop. Eu tenho ele na versão monocomponente e bicomponente. Atendo, inclusive, construtoras de grande porte com essa linha de produtos especializadas em Minha Casa Minha Vida, no caso a MRV. Eu sou fornecedor praticamente exclusivo dessas argamassas poliméricas, do Vedatop para MRV, e agora fornecendo para Direcional também, principalmente para o programa Minha Casa Minha Vida, onde o uso de argamassa polimérica é muito grande. Tem um custo-benefício o produto, correto? A nível de valor e desempenho. Lógico que sim. É o principal produto aí. Já você veio afiado, hein? Você treinou. Eu assisti uns podcasts, como é o nome? O professor das Eu peguei professor da aula para sentar com alguém, eu tenho que pelo menos arranhar, né? Tem que ser perigoso na pergunta para não ficar muito para trás. Se você se lembra das nossas primeiras frases que nós trocamos hoje aqui, eu falei do núcleo de engenharia, que eu falei que eu tinha 3 engenheiros civis e uma administradora de empresa na equipe. A administradora da empresa tem esse perfil e essa missão de buscar a melhor relação custo-benefício para o meu cliente. Então, hoje, com certeza, eu posso afirmar que o Vedatop e o Vedacity têm essa ligação direta com o mercado de relação custo-benefício. Eu vou tirar o máximo do sistema com o menor custo possível. Aí eu vou fazer uma pergunta sobre a aplicação desse Vedatop para a gente evoluir para os outros produtos, tá? Você aplicou ele para esse caso de filtração ascendente. A gente resolveu um procedimento simples, né? Trata de remover o reboco, misturou ali com a argamassa, respeitando naturalmente os procedimentos da ficha técnica, e vou fechar minha parede, esperar respirar e vou fechar. É isso? Está resolvido o meu problema? É isso mesmo. Pronto. E esse material que é usado, pelo menos eu conheço muitos colegas ou empresas ou até profissionais que usam o produto de forma indiscriminada. O que é o impermeabilizante, é o mais barato, ele sai aplicando em todos os lugares, ele gasta pouquinho ali, o nome é impermeabilizante, ele leigamente sai jogando aquilo em todo lugar.
qual é o local adequado, qual é a situação adequada para a gente sair daqui desse podcast hoje, pelo menos com essa informação, dentre esses 250 produtos, pelo menos esclarecer um produto de entrada, que é o custo-benefício que é muito utilizado. Onde ele deve ser aplicado e onde ele não deve ser aplicado. Perfeito. Eu fui numa obra hoje aqui à tarde, aqui em Natal, um cliente nosso, ele precisava de uma reunião técnica. Hoje à tarde, não estou contando historinha, não. Agora. Eu vim da obra para cá. E justamente a questão era essa. Onde aplicar argamassa polimérica e onde não aplicar. As argamassas poliméricas, elas têm um jargão de mercado semiflexível. Por quê? Porque ela é um pouco flexível, mas na grande realidade ela tem mais características rígidas do que flexíveis. Esse é um jargão de mercado, argamassa semiflexível. Mas é importante entender, pelo que eu entendi aqui, entender que ela é, entre aspas, inflexível, né? Para não botar para. Eu gosto mais de inflexível, eu acho que é um termo muito duro. É, muito bom. Para um produto químico para engenharia, rígido. Ela vai mais para o lado do rígido do que para o lado flexível. Ela tende mais para o rígido. Só que se eu falar isso para o meu cliente, talvez ele não entenda. Sim. Porque o jargão de mercado semiflexível ficou tão forte. Muito forte. Que é capaz que o meu cliente não entenda. Então, eu aproveito essas oportunidades, como a que você está me dando hoje, para explicar um pouco essas diferenças. Então, preferencialmente, onde eu vou aplicar o Vedatop? Em áreas abaixo da linha da superfície, que são áreas onde eu tenho pouca movimentação mecânica e eu tenho isotermia. Isotermia é estabilidade de temperatura. Nas áreas frias, cobertas, no caso de uma parede interna, no caso de um banheiro, de uma cozinha, aplico a argamassa polimérica. Aonde eu não aplico? Porque esse tema, a gente vai aqui até meia-noite e eu fico. Eu também. Aqui aumentando minhas skills. Eu não aplico? Em áreas, em lajes expostas. Eu não aplico. Em lajes de cobertura, em estacionamentos, não aplico. Onde você tem movimentação mecânica e não tem isotermia, onde você não tem estabilidade térmica, o uso de argamassa polimérica, não só do Vedatop, de qualquer uma, não é bom. Você vai ter problema de trincas, fissuras, que aí vai ser um problema. Tentando traduzir isotermia, um termo técnico, você fala com relação à questão da variação de temperatura naquele ambiente. Isso. Posso dar um exemplo? Pelo amor de Deus. Você vai num jardim, num jardim, qualquer jardim, num dia de muito sol. Se você cavucar com a mão a terra do jardim, aquela terra vai estar fria. Isso. Por quê? Porque ela está abaixo do nível do solo e a terra dá essa isotermia. Uma piscina, ela é resfriada pela própria água, uma piscina enterrada. Uma caixa de água enterrada, ela é resfriada, porque ela está abaixo da estrutura e é resfriada pela água. Então, as variações térmicas, tem aquela musiquinha, aquela brincadeira, né? Contrai, relaxa, relaxa. É isso que acontece. E como o módulo é muito alto, de uma argamassa polimérica, ela trinca. Entendi. Então, a variação de temperatura é prejudicial para o produto. Muito. Ponto final. E mecânica, então, nem se fala. Se eu vou para um estacionamento e começo a rodar veículo, aceleração, frenagem, peso, movimentação na área, são materiais que não suportam esse tipo de movimentação mecânica. Aí eu tenho outros sistemas. Eu tenho as mantas asfálticas. São outras para uma área exposta, eu tenho as resinas acrílicas. Aí a gente começa a especificar a obra. Eu ainda estou aprendendo o passo 1. Vamos continuar um pouquinho nesse para poder esclarecer. Então eu vou usar ela no meu banheiro, embaixo do meu revestimento, e ela por si só já resolve minha impermeabilização. Então se eu estou construindo um prédio, coloco ela no banheiro, eu estou garantido, não preciso botar nenhum outro material mais agressivo. Ou seja, gastei pouco, impermeabilizei. Mas eu ainda tenho cimentícios que eu posso usar em áreas suspensas. Sim. Eu tenho as argamassas poliméricas com resinas termoplásticas flexíveis. E tenho ainda estruturadas com fibras. Então, eu tenho 3 segmentos de produtos cimentícios. Então, a gente falando da semiflexível tem essa limitação. Já falei os campos. Perfeito. A flexível. E o que acontece? Marcelo, eu estou fora de time, eu estou te interrompendo aqui, vou deixar você perguntar. Não, é porque eu estou tentando aprender. Se a gente pega essa parte de cima de um lajão, por exemplo, que está suscetível a calor e chuva, ou seja, essa variação, é muito provável que eu tenha um problema. Se você usar o produto errado, você vai ter. Que seria o semiflexível. Então, pessoal, tá em casa. Mas eu queria deixar uma coisa clara. Deixa. Como eu falei de flexíveis, não quer dizer que eu possa usar uma argamassa polimérica.
produto cimentício não se aplica em lajão. Eu vou usar o termo aqui de Natal, porque aqui em Natal a gente fala o lajão. O lajão é a área do pilotis, é a área do estacionamento. Uma estrutura elevada. Uma estrutura elevada. Aí eu tenho as mantas asfálticas. Então, os cimentícios, sejam ele flexível ou semiflexível ou com fibras, eu não uso em lajão. Então, vamos lá. O semiflexível usei no meu banheiro, usei num reservatório. Inferior. Uma piscina enterrada. Uma piscina, eu posso fazer ela nas demãos adequadas, eu vou ter estanqueidade máxima ali, vou ter perfeito desempenho do... Se ela for enterrada com uma argamassa polimérica semiflexível, sim. Se ela for suspensa, com uma argamassa polimérica com resina termoplástica. Aí eu vou para um plus do produto inicial, ou seja, é aquele produto, mas com variações químicas ali para aquele... Com resinas diferentes, com um tipo de plastificação na resina diferente, e eu ainda posso aumentar a resistência mecânica quando eu utilizo fibras, geralmente de polipropileno. Eu não estou dizendo que isso é a receita. Tá, mas aí onde eu vou usar esse produto, por exemplo, com fibra? Aonde é que eu aplicaria este específico com fibra? Você pode aplicar, vai muito da construtora. Por exemplo, eu tenho uma construtora em São Paulo, eu vou citar o nome aqui, porque não há problema algum, porque usa... Ela está fazendo correto, ela está fazendo direitinho, é um case positivo. É a Conx. A Conx tem, por especificação do projetista que atende a Conx, resina termoplástica flexível nos seus banheiros com fibras. Então ele está fazendo um app. Um app. Entendi. É a questão do projetista. Outra vez, eu conheço muito bem o meu limite, a gente já falou cada um no seu quadrado, para não extrapolar e evitar esse tipo de entrada no mercado do outro. Esse projetista faz esse tipo de especificação. Não é só Conx. Existem outros que dão a preferência para uma resina termoplástica flexível com fibras nos seus banheiros. Entendi. Eu tenho as duas soluções. Eu indico as duas. Aí vamos para a relação custo-benefício. É a questão do desempenho, né? Eu quero comprar um carro popular, eu quero comprar um carro de alto padrão, eu quero comprar um carro, então ele está optando em investir um pouco mais para ter uma segurança e um desempenho a mais. Positivo. Falando nessas argamassas aí, por desse material, você estava explicando, a gente vai ter essas três variações como se fossem o produto ele elevando ainda mais os químicos dele para ter um desempenho melhor, para ter as mesmas aplicações. Você tem produtos de formulação diferente para a mesma área, mas com desempenho diferente. Comprar, por exemplo, tem empreendimentos que são AAA, que as garantias são mega elevadas, então às vezes esse pessoal já investe num produto mais novo porque ele está cobrando mais caro. Porque você tem o revestimento que por cima dele que pode custar até 15, 20, 30 vezes mais do que a própria impermeabilização que foi usada. Por que eu explorei essa pergunta do Polimérica? Esse ano, trabalho com perícia, avaliação e auditoria, eu fiz perícia em 6 piscinas, que foram impermeabilizadas com material polimérico e apresentaram vazamento. E aí, quando a gente vai elucidar os casos, né, procurar estudar, entender, e todo aquele transtorno já com revestimento, a obra geralmente está no final, é quando vai se perceber essa infiltração nessa piscina enterrada. E quando a gente foi avaliar o que acontece, o produto ele não foi aplicado na micragem adequada. Então, é um segredo essa questão das demãos do produto, o fechamento, a gente tem que ter uma micragem, uma espessura para poder atender desempenho, senão o material corre risco. Você tem as indicações de uso. Mas não só as indicações de uso, você tem meio de avaliar, né? A própria norma de desempenho diz isso. O fabricante entra com a VUR, que é a vida útil de referência, é quanto o produto vai ter o seu melhor desempenho para determinado tipo de área. Para o projetista poder fazer a VUP, que é a vida útil de projeto, que é uma somatória de fatores. Então você pega a VUR e da VUR você tira a VUP, fazendo a somatória dos vários itens, dos fatores que te levam ao sucesso, aí você vem dando as notas. Positivo, nota para você chegar no ano. Então, quando você vai analisar o seu produto, o consumo é fator preponderante para você ter sucesso. Por exemplo, existem fabricantes... Começa pelo consumo, muitas vezes, do que eu estou gastando, porque está ali, né? Por exemplo, eu chego para você e falo, olha, vamos fazer aqui consumo por número de demãos. Completamente errado. Nas formulações, a densidade, teor de sólido dos produtos, posso ter uma variação grande, que me dão um consumo menor ou maior, dependendo do número de demãos. Então, eu tenho que chegar para o meu cliente e falar em consumo de quilos por metro quadrado. Então, eu não posso ter uma impermeabilização extremamente eficaz com 1 quilo por metro quadrado
de argamassa polimérica em qualquer tipo de situação. Não vai dar certo nunca. Você não deve estar entendendo porque eu tô rindo aqui do nada. Porque você deve ter se deparado com alguma coisa. Eu cheguei numa obra que especificamos o produto e comprou o impermeabilizante polimérico e vieram X caixas. Terminou a obra, estava metade das caixas lá. É isso que muitas vezes traz uma patologia, a pessoa com o material ali do lado não percebeu que aquilo estava sobrando e que foi comprado com propósito, né, de ser aplicado. O propósito da compra, ela é para garantir o consumo mínimo para atingir um determinado desempenho do produto naquele consumo que ele é aplicado. Então é exatamente isso que você está falando. Se sobrou, Levanta as orelhinhas ali. levanta porque usou metade do que aquilo que deveria ter usado. Qual o preço médio hoje desse produto de entrada? Médio, Preço? médio, varia aí entre tanto e tanto. Você vai ter um conjunto com 24 quilos na ordem de R$ 32, R$ 30. Essa é mais ou menos a faixa de entrada. Depende do tamanho da obra, quantidade. Claro. Tudo. Eu estou pegando uma situação avulsa. No mercado aí. Essa embalagem de 24 quilos de uma resina termoplástica com fibras ou flexível custa em torno de 30 a 32 quilos. Só que se ela for monocomponente, eu faço a diluição com água. Então o que eu ganho? Eu ganho no consumo de quilos por metro quadrado, porque eu prevejo a espessura naquele consumo, como já explicamos na pergunta anterior. Então não são produtos caros. Não, pelo contrário, eu acho que é o que há de mais barato no mercado. Numa caixa bicomponente, numa caixa que vai beirar os seus 18 quilos, 14 de pó, 4 de líquido, é mais ou menos essa a grandeza de mercado, eu posso chegar a 26, 27 reais. A caixa de 18 quilos. São produtos de baixo custo unitário. Ou seja, São produtos... o melhor custo-benefício para quem quer fazer, de repente, um empreendimento popular ou ter uma solução funcional até de alto padrão, né? Pode ser de alto, altíssimo, médio padrão, popular, porque o custo do material é esse. Então, vamos usar corretamente nos tantos que... O segredo está aí, né? Está aí. E na execução, esperar a secagem de uma demão para outra, fazer um bom preparo de substrato, um bom detalhamento de ralos, rodapés, assim. Você falou de ralo, substrato e a mistura. Eu usando uma água não limpa no que eu preciso utilizar água, prejudica o desempenho do produto? Total. Então, água limpa. Água limpa. O peso que eu for aplicar num piso precisa estar limpo. Precisa estar limpo. Não pode ter partes soltas. Então, quer dizer que se eu não limpar, eu tenho um problema? Posso usar termo de engenheiro? Pelo amor de Deus, estou aqui falando para engenheiro. Não pode ter bicheira. Não pode ter buraco. Então, eu tenho que preparar o substrato, limpar o substrato. Tenho que evitar cantos vivos, ângulos retos, nós chamamos meio. Aí eu tenho que arredondar os cantos. Não posso ter... Aí eu uso a meia cana. A linguagem mesmo. Sim. Né? A linguagem de obra. E o caimento, né? Porque se eu tiver poça, eu vou ter uma degradação no produto, mesmo que ele seja... O caimento, você vai mudar das áreas internas para áreas externas. Numa área interna, eu posso girar o meu caimento em torno de 0,5%. Numa área interna, eu não posso trabalhar com menos de 1,5%, entre 1% e 1,5%. Então, você vai definindo. Aí, com certeza, é onde eu posso ajudar o projetista. Ajudar. Porque quem determina é o projetista. Por isso que o projeto de impermeabilização é tão importante. Então, o pessoal que está aí, de repente, assistindo, ó, as dicas mega valiosas do primeiro produto mais barato do mercado, que eu faço piscina, eu faço banheiro, eu resolvo infiltração por capilaridade, limpeza, né? Cuidado com o caimento, cuidado com a mistura, cuidado com a micragem, e a gente provavelmente vai ter um resultado bacana e as curas. Começamos bem. Esse é o primeiro receituário. É lógico que, tendo contato com a obra, você pode avançar e aprofundar muito esses detalhes. Mas esse é o beabá, nós começamos. É por aí que nós vamos. Então, pessoal, olha, no produto mais simples, a gente tem aqui uma infinidade de aplicações, o mesmo produto semiflexível, com fibra, ou seja, tem algumas variações onde você pode, de repente, estar fazendo um app aí na tua especificação e entender o custo-benefício de cada uma delas, falando do primeiro produto de mais de 250. Esse seria o produto de entrada, que a gente vai estar trabalhando internamente. E agora vamos para o segundo problema, e o resto vai ficar para o workshop, porque é muito assunto. Não, vamos tratar os 250 hoje. Eu fico, aqui, se o pessoal topar tiver bateria aí nas camas, vamos embora. Então, indo para a segunda pergunta, a gente venceu a primeira etapa, né, da argamassa polimérica. Eu acho que já deu para resolver o problema de muita gente aí que está assistindo. Vamos falar agora do carro-chefe, tá? Que é a manta, né? Aqui em Natal ela é muito utilizada, né? A gente tem vários lajões, como você apontou, que o nome, né, que se dá aqui, essas estruturas.
E aqui em Natal a gente teve uma crise imobiliária em 2015, tá? Então, por exemplo, em 2015 eu trabalhava com vários empreendimentos, acabamentos, eu executava a obra até aquela época, simplesmente pararam os lançamentos. E o que aconteceu? As edificações que estavam ali, elas continuaram. E aqueles lajões, aquelas impermeabilizações, muitos foram chegando em fim de vida útil. Em muitos casos, por falta de manutenção, ausência de especificação. A gente vai fazendo perícia, a gente vai entendendo que houveram realmente falhas construtivas, né? Bacana saber essa questão do staff, mas fala pra gente o desempenho da manta, onde ela é recomendada, onde a gente aplica a manta, que tipo de manta existe e os cuidados, né? O pessoal vai com bujão, aí tem outro que tem aquela manta quente, tem que vir com maçarico. Explica aí um pouquinho pra gente dos tipos de manta, as diferenças e as aplicações. 10 perguntas de uma vez só. É bem complexa. Você fez um pacote, mas Eu me livrei do problema, joguei pra você. esse pacote é legal porque ele me dá a oportunidade de versar no sistema de impermeabilização mais usado no mundo inteiro. No mundo inteiro, não é Natal, não é Brasil, no mundo, nós temos um consumo de manta anual em torno de 9 bilhões de metros. Bilhões. 9 bilhões de metros no mundo inteiro, né? A Europa puxa muito, os Estados Unidos puxa muito, o Brasil também. Então, esse número, eu não tiro nada do meu chapéu, né? Institutos, principalmente os europeus, nos dão um número. Partindo desse número de 9 bilhões, Brasil junto, eu estou dando uma introdução para depois ir no ponto que você mexeu. Tô ouvindo. Qualquer fabricante que não tenha uma fábrica de manta boa, moderna, de alta produtividade, no caso a Vedacity tem a fábrica de manta mais moderna da América Latina. Do México para baixo, não existe outra, é a nossa. Nos custou 150 milhões de reais de investimento. Um investimento que foi feito com capital próprio, mais de 60%. Então foi um investimento muito alto que a Vedacity fez. Para fazer outros tipos de produto, eu não estou dizendo que o investimento que você faça defina a qualidade do produto, mas quer dizer muita coisa. Tecnologia, né? Não é todo fabricante que tem ou que está disposto a gastar os 150, mas todo mundo quer os 9 bilhões de metros quadrados. Ok? Que dilema, hein? Então, o que eu faço? Eu vou para o mercado com o que eu tenho e começo. Eu substituo a manta. Manta é pré-fabricado. O meu eu vou lá e pinto, o meu eu vou lá e aplico. É o melhor sistema até hoje no mundo de impermeabilização são as mantas asfálticas. Você fala melhor nível de desempenho, durabilidade? Desempenho, durabilidade, tudo. E facilidade. Enquanto alguns produtos eu tenho que pintar na laje, abro a embalagem, faço a membrana moldada no local, pinto. Até da espessura, eu tenho o controle de espessura, a gente já falou sobre isso. Eu tenho a dificuldade de saber qual a demão que eu estou. A manta asfáltica é a impermeabilização vindo de fábrica. Eu te defino. Essa daqui tem 3 milímetros, essa daqui tem 4 milímetros. Essa é classificada como A e B. Essa é tipo 2, 3 ou 4. Existe uma norma. Para aí para eu não me confundir. 3 e 4, ok. A gente de alguma forma... espessura. O mercado fala muito em 3 e 4 milímetros, que a gente sabe que é a questão da espessura. Aí você falou do segundo ponto. Qual seria? Nós temos uma norma de manta asfáltica no Brasil, que é a 9952. Então eu tenho ela classificada por asfaltos. Asfalto tipo A, asfalto tipo B e asfalto tipo C. Diferença entre eles? Desempenho e durabilidade. Então, Tudo é asfalto. Tudo é asfalto. Mas se eu fosse definir o que é uma manta asfáltica, né? Digamos que você me perguntasse, Solano, define aí manta asfáltica. Manta asfáltica é um produto composto de asfalto modificado por polímeros e elastômeros estruturados com véu de poliéster ou com véu de fibra de vidro. Que é o que dá liga ali. Os véus, o estruturante é o que dá sustentação mecânica. Os acabamentos mudam. Eu posso ter polietileno nas duas faces, eu posso ter ardósia numa face, polietileno na outra, eu posso ter areia, posso ter alumínio. Agora, essa definição, ela queima um pouco as mantas de classificação tipo C, que a norma abre, porque geralmente as mantas asfálticas com asfalto tipo C não tem polímero. Então a durabilidade é muito baixa. Eu posso fazer uma comparação para facilitar o meu entendimento? Vamos lá. A manta tipo C, ela é pobre em polímeros ou é zero polímeros? Não, ela é pobre. Pronto, então a gente vai pegar aí, vou tentar fazer uma correlação com o mercado aqui, entende bem. Pintura. A tinta, do meu conhecimento, trabalhei muito tempo, o desempenho dela está muito ligado ao teor de resina.
que é colocado nela. Então, que aí vai definir se ela é tinta premium, não, a durabilidade, Você tem lavabilidade. carga, resina e pigmento. Basicamente uma tinta e água, lógico, é composta por esses tipos de item. E você vai definir qual a que eu tenho mais pigmento, a que eu tenho mais resina e assim. Tipo C, B e A seriam tinta de entrada, tinta normal e tinta premium. A C é a pior classificação de asfalto que eu tenho. Mas ainda assim tem desempenho. Tem desempenho. Então, por exemplo, a flexibilidade, um polímero, um elastômero, é a parte mais flexível. Então, uma manta asfáltica tipo C, ela é flexível a 0 grau. Uma tipo B, menos 5. E uma tipo A, menos 10. Então a gente vai entender que esse material eu vou aplicar B, A, C, B ou A, a depender do nível de flexibilidade que eu precise para. Você precisa o que você quer em durabilidade por tempo de uso. Bacana. Então, é intuitivo. Aquela que é flexível com 0 graus, ela tem uma durabilidade menor. Apesar do teste de envelhecimento ser equilibrado, ele é linear, mas elas duram menos. É aquela história da associação de fatores, né? Muitas vezes eu vou prescrever um sistema e aí eu ignoro a movimentação do lajão, aí eu posso ter um problema, né? Então tem que avaliar todo. Tanto é que a norma de desempenho, quando a gente vai definir manta pela norma de desempenho, a gente nem fala em manta tipo C. Não fala. Não, a gente fala em manta tipo A e tipo B. E aí eu tenho 3 e 4 milímetros, tipo C, B e A, vamos falar Agora B e vamos falar A, de tipo 1 e 2. Isso, aí vamos chegar para a terceira, eu tô quase entendendo tudo. O tipo, esses números, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, é em algarismo romano e é diferente da 3 milímetros, 3 e 4 que a gente põe em algarismo mesmo, normal. Ele define a resistência mecânica de cada produto. Tração ali, né? Tração e alongamento, perfeitamente. Então a tipo 4 é a manta que tem uma resistência à tração muito alta, 550 newtons. Para onde tem tráfego aí. Tem tráfego. Então, no shopping, no estacionamento, é tipo 4. Não necessariamente. O projetista, ele fica entre a tipo 3 e a tipo 4. Não necessariamente sempre tipo 4 e também nunca tipo 3. É procurar quem vai especificar para auxiliar. Ele vai equilibrar, porque ele vai ter todas as plantas em mãos e ele vai mexer com isso. No estacionamento, nunca tipo 2. E tipo 1 são mantas extremamente frágeis. Aí eu colocaria tipo 1, mas tem norma, não estou dizendo que é ruim. Eu, se fosse um projetista, não sou, né? Eu, para resolver um problema, vou resolver um problema. Eu tiro a tipo 1 das minhas contas. Eu não faria tipo 1. Tem que saber muito bem onde você está aplicando o tipo 1. Tem que ter muito domínio de onde você vai aplicar. Eu acho que quase não tem área. Hoje as estruturas são mais delgadas, você exige muito mais de flecha, de movimentação. Então as mantas tipo 1, associadas aos asfaltos tipo C, não deveriam existir. Então eu penso que numa próxima revisão da norma, esses dois itens, a tipo 1 e o asfalto tipo C, poderiam ser excluídos. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu com sobra, com folga, que eu entendi aqui que eu vou dizer para quem está em casa, né? Não use a tipo C e não use a tipo 1, né? A não ser que você realmente tenha muito domínio. Posso repetir? Não usem a tipo C e nem a tipo... Ponto. Esse é o ponto. É normalizado, mas eu você atendendo a norma, mas talvez não quer dizer que eu tenha desempenho. Você atendeu a norma, mas não atendeu a sua necessidade. Perfeitamente. Muito bacana. E qual a diferença de aplicação onde eu uso 3 milímetros e 4 milímetros e tem a história da manta dupla? Tem. As mantas duplas, o sistema de manta dupla, ela é associada geralmente, uma com uma espessura menor embaixo e uma de espessura maior em cima. Então, geralmente você usa uma tipo 3 milímetros embaixo, pode ser a tipo 3, e uma 4 milímetros tipo 3 em cima, onde você tem um trânsito de veículos pesados intenso. Trânsito, movimentação, vai juntar tudo aí para essas duas camadas resistir. Como é que você une uma com outra? Com um maçarico. Aí começa uma série de dependes, né? Porque uma série de depende, né? Vou fazer um monte de mas geralmente com maçarico. Porque eu posso ter uma tipo 3 ou tipo 4 colada com asfalto, que é um sistema muito bom também, sistema muito seguro. A de dupla manta é um sistema muito seguro e a da manta colada com asfalto também é um sistema muito seguro.
Nós temos uma versão que é uma alternativa. A gente sabe que para aplicar asfalto quente numa laje, muitas vezes é dificultoso. Eu tenho que puxar a caldeira, o aquecedor de asfalto. Ele não entra no elevador. Aí depois eu tenho um tempo muito grande para o aquecimento de asfalto e nós temos uma colagem a frio, normalizada pela BNT também. Para. Eu estou aqui no fogo, no calor, em todo aquele trabalho artesanal que é comum e que é considerado, inclusive, um transtorno para quem vai executar, né? E até para quem está vendo que envolve risco de segurança, todo um trabalho. Então, você está me dizendo que você hoje tem uma colagem a frio, é isso? Sim. A Vedacity... Desde quando isso existe? Que não chegou aqui para mim ainda. Mas vai chegar, porque eu já fiz várias reuniões aqui em Natal e o mercado tudo ficou muito curioso a respeito. Eu já tenho obras em Recife, obras grandes, de 4 mil metros, já tenho shopping center em Curitiba, 12 mil metros quadrados, tenho parque aquático, Surfland, em Santa Catarina, 20 mil metros quadrados, porque muitos construtores se preocupam com o estado de segurança também da obra, meio ambiente também. De vez em quando eu estou num lugar muito densamente, né, povoado, com uma população muito grande, e a vizinhança reclama do cheiro, porque as áreas são desagradáveis. Então nós temos essa alternativa, que é uma outra manta que vem junto com a nossa manta. A venda não é casada. Tá. Você que escolhe. Eu vou escolher a maçarico, a quente ou a frio. Eu tenho um rolo de 10 metros por 1 e esse adesivo vem em rolo. Então eu aplico o primer, aplico o adesivo elastomérico e coloco a manta por cima. Que bacana. Então, muito. A produtividade assim voa. Nossa, diminui o risco, aumenta a produtividade, acaba com o transtorno. Esse produto existe desde quando? Ele está em venda há 1 ano e meio, só que nós ficamos mais 1 ano e meio desenvolvendo. Então nós estamos com esse produto dentro de casa há 3 anos e colocando no mercado há 1 ano e meio. Foi o tempo de maturação, de validação? Teve. E os ensaios, porque quando você vem com uma novidade, você tem que estar calçado. Tem. Você tem uma empresa preparado. Vocês têm todo esse porque cuidado. As perguntas, o projetista, corretamente, ele quer saber se caiu a resistência à tração com o uso do adesivo, se eu fiz os testes de arrancamento, se eu fiz o teste de flexibilidade. Então, eu não posso deixar de ter respostas. Muito interessante. Então, também em primeira mão, tá? Tem 1 ano e meio que está aí, mas pelo menos aqui o pessoal do PeritaCast, para mim, está chegando hoje essa solução. Então, a gente agora tem mais uma alternativa para desenvolver o trabalho. A depender do caso, a gente pode estar optando por qualquer uma das 3. Vou ter desempenho e vou ter estanqueidade do meu local ali. Tranquilo. O desempenho é muito similar às mantas coladas a maçarico e muito similar às mantas coladas com asfalto. Aí vamos agora para 3 perguntas chaves, que é onde eu, quando pego muita perícia, eu encontro em campo. Eu tenho um lajão de 3 mil metros. Está falando de uma área relativamente grande. Grande. Mim, tá? 3 mil metros é uma área grande. É uma área grande. Eu tenho esse que, inclusive, o Sérgio da Tuar está com a obra desse porte. Fiz uma reunião com o Sérgio hoje, na parte da manhã. Entusiasta também na impermeabilização, ele criança aí. Grande atuação, grande capacidade técnica. Ensinam e falam muito sobre isso. E aí o que acontece? A minha preocupação, tá? É como perito, assim, como alguém que de repente vai chegar lá para procurar encontrar um possível problema. Eu vejo que o pessoal muitas vezes ele faz o lajão, né? Regulariza e tal, vou estar lá aplicando minha manta. E existem algumas falhas em alguns pontos específicos, tais como, eu defendo o quê? E aí eu quero que você me corrija agora, tá? Se meu pensamento estiver errado. Se eu tenho um lajão de 3 mil metros, na minha ótica, visando manutenção futura, eu gosto de criar barreiras mecânicas. Não sou projetista da área, mas imagino que eu criando barreiras mecânicas para formar áreas de trabalho onde eu possa ter como se fosse vários reservatórios ou vários, não sei se eu estou me fazendo entender, vários espaços segmentados para que eu não tenha um comprometimento geral da minha laje. Isso é um ponto. E outro, eu queria entender também qual a recomendação para a questão dos ralos, tá? Porque o ralo, muitas vezes, é onde a gente começa É um calcanhar de Aquiles. É um dos detalhes onde você tem uma grande incidência de vazamento. Que aí são as juntas de dilatação, que muitas vezes tem. Eu queria entender como a gente trabalha nessa junta de dilatação, como eu trabalho nesse ralo e como o que você me sugere. Eu tenho um lajão aqui de 3 mil metros, que é essa mesa. Eu segmento ele com barreiras mecânicas ou não, faço um lajão inteiro e pego muito caso onde o cara fez tudo certo, mas errou no caimento. E aí eu tenho um acúmulo de água em pontos específicos que ao longo do tempo causam degradação. Tá.
você veio com um receituário pronto mesmo. Deixa eu te falar, as juntas de dilatação, elas são concebidas no projeto. Então, os projetistas já fazem o distanciamento e o número de juntas. Quando você pega um lajão desse, onde as juntas de dilatação já estão paginadas, já estão desenhadas, você começa a impermeabilização pelas juntas. Quando você tem os ralos, você tem que rebaixar o ralo, porque ele não pode estar numa altura maior do que a laje, porque senão a água retorna, né? Então eu começo a minha impermeabilização por essas áreas. Eu começo a minha impermeabilização pelo tratamento de juntas, pelos emergentes de laje, pelos ralos e pelos rodapés. Então eu comecei a minha impermeabilização. Começa pelo osso, né? Para depois roer o filé que é E passo a minha impermeabilização por cima. Por exemplo, um ralo, ele tem que estar bem dimensionado. Vai ser de 75, vai ser de 100. Com certeza isso vai estar no projeto de hidráulica. Mas muito apertado não dá, porque eu entro com 2 estruturas de manta dentro do ralo. Então, perde seção, né? Ele perde seção. Então eu começo a ter problemas de retorno. Se ele não tiver rebaixado, eu não tenho aonde fazer o meu acabamento para respeitar o caimento. Se eu tiver empoçamento de água, não pode, porque eu tenho retorno de água, eu tenho que facilitar a saída da minha água. Nos rodapés, as emendas de manta, elas devem ser no sentido do caimento, e não o contrário, no sentido contra o caimento. Os caimentos têm que ser respeitados. Numa área dessa, eu tenho que fazer as minhas mestras de caimento muito bem feitas, senão eu vou começar com uma espessura muito grande no final para morrer com 1%, 1,5%. Esses são os detalhes que você rapidamente formulou a sua pergunta, que são o jogo dos 7 erros. Você se lembra daquele jogo dos 7 erros? Quando a gente fazia lá... Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. É aí que acontecem os problemas, né? Então você começa cuidando desses detalhes, que é o receituário para você não ter problema, e dessa maneira que eu espero ter respondido a tua pergunta. Não, respondeu com sobra. Então, de repente, quem está aí executando, ou é fiscal de obra, ou é projetista, é muito bom destacar isso nos projetos. Sim. Quem está fiscalizando, ter essa atenção no checklist dele de fiscalização, de trabalhar o ralo, trabalhar o caimento. As juntas. Verificar as juntas, o nível, questão do próprio engastamento nas paredes. Sim, você tem os nichos de rodapé. Eu não posso morrer a zero, então os rodapés eu tenho que ter cortes. Onde eu vou engatar a minha impermeabilização para depois descer com a proteção mecânica. É uma série de detalhes que quem atua no mercado há muito tempo, alguns fabricantes, não todos, alguns fabricantes, a maioria dos projetistas, acho que todos os projetistas, conhecem de sobra, e os aplicadores que não conhecerem como tratar esses detalhes, que procure os fabricantes, procure a Vedacity. Estou aqui, né? Tem um staff, quero ensinar. Nós temos um núcleo de engenharia, podemos bater um papo a respeito. Tem vários conteúdos na internet, tem um podcast que vocês têm, eu aprendi muito. E a gente sempre recomenda o projetista. Você tem um problema complicado na sua obra? Consulte um projetista, faça um projeto de IMPER. E qual a garantia que um executante precisa dar para uma manta de 4 milímetros e o fornecedor dá a garantia do produto? Eu vou responder resumidamente, né? Ninguém está acima da lei. Então não adianta eu chegar, encher os olhos do meu cliente e falar, vou te dar uma garantia de 100 anos. Não, ninguém está acima da lei, porque eu posso pôr isso no papel. Minha garantia é de 100 anos. Então eu tenho as garantias legais, as garantias convencionais e as garantias contratuais. Normalmente, os contratos de garantia rezam o Código Civil de Obras, que são de 5 anos. Se esse código, se essa garantia se estender para a norma de desempenho, depende da área. Eu posso ter garantias que vão de 20 a 25 e 30 anos em áreas de difícil manutenção. Essas são as garantias que existem. Cuidado com as garantias do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, que são de 3 meses. Isso não existe. 30 a 90 dias. 30 a 90 dias. Você é um perito, você sabe do que eu estou falando. Então, esse está descartado. Então, geralmente as garantias rezam o Código Civil de Obras, que são de 5 anos. Mas elas podem ser estendidas num processo até 20, 25 e 30 anos. Muito bacana. E isso aí é tudo mediante negociação, entendimento, local de aplicação, são vários fatores para a gente poder definir o que vai ser. Mas geralmente se reza o Código Civil de Obras mesmo para áreas internas, que seriam de 5 anos. Então, muito interessante. E para a gente acionar, digamos, essa garantia,
eu enquanto executante, ou quem está aí executando, o ideal é que ele mapeie todo o processo dele para mostrar que ele respeitou a meia cana, que ele respeitou o engaste, ele tem que documentar. Isso é um procedimento que faz parte da obra, correto? Perfeito, faz parte da obra. Onde você vai ter isso sacramentado e juramentado? No seu projeto de impermeabilização. Se você tem um projeto de impermeabilização, isso já vem detalhado de acordo com o Código Civil. Você no workshop mostra para gente um projeto detalhado, uma especificação do projeto. O que acontece? Eu já peguei alguns projetos que chamam de projetos, mas não são projetos porque não tem o nível de detalhamento que se precisa. Eu entendo que um projeto, para ser chamado de projeto, precisa ser executivo e realmente ter essa riqueza de detalhes, ou seja, tudo ali desenhado do que vai ser aplicado. Nesse dia do workshop, espero que venha logo. Sim, depende de você. Você vai me abrir. Libere você lá do Rio, viu? Traz ele para cá, a Camila já organiza a passagem. Eu espero que você me dê a oportunidade de trazer um convidado. Claro. Eu posso falar de especificação de materiais, mas trarei comigo uma projetista de impermeabilização, porque aí eu falo de especificação de materiais e uma projetista de imper fala de projeto. O pessoal em casa deve estar chorando agora. Quer dizer que vem tu e mais um reforço? Vem, tem que vir. Vem mais mestre, vem o trio. Não, porque para falar de projeto, eu acho muito bacana você trazer um especialista. Claro. E esse país aqui não tem muitos, mas tem projetistas de impermeabilização de primeiríssima qualidade. Como tem, né? O profissional que quer, é o que a gente costuma aqui na nossa forma de trabalho aqui, seja num curso, seja num podcast, seja num trabalho, é ser contratado para entregar né? Ser contratado para entregar 2, 3, 4, é superar a expectativa de quem está ali lhe contratando. Então, se você vem para o workshop, tá tendo esse cuidado, eu acho que você quer superar a expectativa. Porque você pontuou o projeto. Claro. Agora, especificação é comigo mesmo. Já toca aqui, né? Aí, especificação. Eu vou falar de especificação de materiais e a projetista, ou o projetista, fala sobre o projeto. Então, muito, muito bacana esse bate-papo. Eu acho que a gente acabou de chegar em 2 de 260, né? Ainda faltam em vários produtos. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre toda essa gama para que as pessoas, os profissionais interessados, eles possam ir aprendendo, né, sobre tudo, porque eu acho que é um assunto, você está há muito tempo na área, então foram anos, né, aprendendo, desenvolvendo produto, e a cada dia a gente termina que aprende um pouco mais. Então, espero ser aqui no Rio Grande do Norte, PeritaCast possa ser um espaço onde a gente possa crescer, tá? Você ajudar a gente a crescer nesse conhecimento de impermeabilização, que é muito necessário para que a gente possa entregar para o cliente aquilo que ele espera, que é desempenho, que é um profissional que realmente resolva o problema dele. E queria aqui também que você deixasse aqui para o pessoal uma mensagem, uma ideia de como você pode ajudar, o que você acha do mercado de Natal e o que vocês têm de planos para atender a gente aqui. Os nossos planos de introdução dos nossos sistemas e os nossos produtos no mercado de Natal para construtor, aplicador, projetista e distribuidores técnicos é de assistência. Nós achamos que nós podemos contribuir mais com o Natal. Então, a nossa proposta é de agressividade, mas no bom sentido da palavra. De ser mais agressivo e mais produtivo no segmento de Natal. A gente pode avançar muito, estamos procurando bons parceiros do nível do Cipriano, que é um grande parceiro. Esses seriam os nossos objetivos de aumento da nossa participação no segmento de impermeabilização de Natal. Os problemas de Natal, outra vez, Marcelo, eu te asseguro que não são diferentes do que o resto do país. Quando dói o calo lá embaixo, dói o calo aqui em cima também. E a dor é a mesma. É a mesma. É a mesma. Você só tem um nível de construção civil que talvez não, com certeza, na região sudeste nós temos um investimento maior em construção civil do que no Rio Grande do Norte, porque tem alguns estados aqui do Nordeste que estão bombando. Eu não vou falar qual, senão o concorrente vai lá e vai lá, né? Também. Vai pegar a tua pesquisa. E para atender esse mercado, no site da Vedacity, nós temos uma página especial da Vedacity Pro, que é a nossa linha do mercado técnico. Então, hoje é separado. Nós temos um template de BIM. Então, eu tenho minha biblioteca de BIM pronta. É só você acessar, faz gratuito. Você faz um pequeno cadastro e você tem acesso aos nossos templates de BIM. Então, dessa maneira, nós temos um núcleo de engenharia para ajudar também no detalhamento e especificação de materiais, e a gente pensa em estar dando uma grande contribuição para o segmento. E antes de mais nada, agradecer a sua oportunidade de receber a Vedacity aqui através da minha pessoa. E, então, eu sou muito grato pela oportunidade que você está nos dando. Amigo, acredito, a gratidão também é nossa, então acho que houve uma troca, isso é mútuo, né? Eu acho que você pode atingir uma parte
do seu objetivo profissional, que é estar aqui ensinando, explicando e atingindo mais o mercado de forma assertiva. O Perita Hub está atendendo a expectativa, o objetivo dele, que é de conectar, que é justamente de trazer essas soluções diferentes, né, de fora, algo realmente trabalhado, algo estudado, toda essa bagagem que você carrega. E a gratidão, eu acho que aqui que ela é mútua. Eu acho que a gente precisa de outros momentos e outras situações. Quem está em casa aí, a gente vai deixar depois na bio os contatos, tá, da Vedacity para questão de compra, aquisição, dúvida técnica, e tudo aquilo que a gente conversou aqui. Ótimo. E mais à frente vamos estar divulgando a questão do workshop, que já é um compromisso, já está amarrado aqui com a gente. Vamos só definir data. Estarei aqui com muito prazer. Coisa boa, eu estou confirmando, reconfirmando que é para ficar tudo certo. Então, acho que o Perita Hub é isso. Espero que a gente também possa estar levando isso mais adiante, porque eu acredito muito que águia voa com águia. Então, você falou, poxa, eu quero um aplicador do nível do Cipriano, um profissional aqui para difundir isso do nível do Cipriano, do nível do Sérgio. Então, eu acho que é isso. A gente tem que nivelar o mercado por cima. Positivo. E estar associado a uma marca como a Vedacity, que é respeitada, que é grande, que trabalha realmente de maneira diferenciada. Eu acho que é o que todo profissional precisa para se proteger, inclusive, né? Porque o engenheiro, ele não é dono da obra, né? Ele, na verdade, ele está ali prestando um serviço. Se ele fizer mal feito, ele paga uma conta muito alta. Então, há de se ter essa expertise e todo esse cuidado. Então, pessoal, é isso. PeritaCast fica por aqui hoje. Espero ter contribuído aí com o ensinamento de vocês. Pelo menos eu aprendi bastante hoje. E a ideia do que o Rolando estava dizendo, né? Aqui é uma sala de aula aberta, né? Então, você pode sair a hora que você quiser, mas espero que você que tenha ficado até o final, né, tenha curtido esse conteúdo e a gente se veja aí no próximo workshop. Obrigado, viu, Rolando? Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. Até a próxima. Até logo.